eu lembro que o Cano estava dando bola e ninguém falava de trazer o Cano, há um ano já, né? Há mais de um ano, e o Fluminense se movimentou. O Arias foi um achado. O Arias é um grande achado. Né? E é um time que, inclusive, se remontou. Porque vocês vão lembrar que ele tinha montado um tipo de time até mais experiente, mais cascudo, por uma Libertadores que não virou, não foi para a fase de grupos. Ainda com o Abel, aquele time primeiro, montado, caiu contra o Olímpia e se remontou ainda melhor. Eu tinha botado o Fluminense de semifinalista logo depois do sorteio. Pode pegar aí as imagens que eu falei. A turma chamar o VAR, hein? E vai chamar o VAR aí. Eu botei aí semifinalista antes do sorteio. Mas eu lembro, é verdade. Eu confiava nesse caminho do Fluminense. Não confiava no do Inter, por exemplo, que fez uma Libertadores segura. Você não sabia que iam chegar Ener Valencia, Rocher, Arangues pronto para jogar que não tinha antes? Eu pensava no Inter do Mano. Uma outra. Mas o Mano não teve esses caras. É verdade. E assim, até o Prato citou essa construção do Fluminense, a ambição nessa temporada para ganhar a Libertadores, mas hoje dá para dizer que o Fluminense tem todas as credenciais para ser campeão da Libertadores. Porque quais são? O coletivo é o principal, time que joga bem, um time que é bem treinado, então nesse aspecto há o mérito do Fernando Diniz de ter alcançado essa longevidade, de ter conseguido fazer com que o time melhorasse, um time que conseguiu, de certa forma, desbancar o Flamengo no cenário estadual por 2 anos consecutivos, consegue, com menos elenco, chegar sempre bem no Campeonato Brasileiro, participar consecutivamente de Libertadores. Por mais que tenha caído no ano passado, antes da fase de grupos, é um Fluminense que já vai criando mais casca. Nesse ano não precisou disputar. Foi terceiro colocado brasileiro. Ele já chegou direto por competência. Ele fez um bom brasileiro. Boa campanha no brasileiro. E outra credencial importante é a experiência dos jogadores. O Fluminense hoje, apesar de alguns jovens como André, John Kennedy muito bem, tem Felipe Melo, tem Fábio no gol, muito importante, o Marcelo quando voltar, o Cano, que também é um jogador rodado, o Ganso hoje já podemos colocar nessa categoria de um jogador com mais tarimba. O próprio Keno também, então experiente, então já é brasileiro já é um grupo mais cascudo, de jogadores que conseguem suportar a pressão nesse momento. O Fluminense precisou suportar a pressão nessa temporada, porque oscilou de fato, desempenho caiu, ficou vários jogos sem vencer, mas ainda assim a gente não viu ali no Fluminense um ambiente comprometido, a gente não viu notícias dando contra, os caras perderam confiança no técnico, pelo contrário, a gente via manifestações de apoio, manifestações de confiança. Então eu vejo que essa combinação de jogadores experientes, um coletivo muito forte, combinando... Um goleiraço, um atacante maravilhoso, goleador. Sim, acrescentando o que você está colocando. Ter goleiro ajuda muito mesmo. De fato, todas as credenciais de times que são campeões de Libertadores, o Fluminense tem. Agora, pela frente, o caminho é complicado. Tem o Inter, que também se qualificou, pode enfrentar o Palmeiras na final, que é um time que tem sido dominante em cenário sul-americano nos últimos anos. Ou um Boca na final. De qualquer maneira, uma final espetacular. E contra o Olímpia, Abel, de certa forma, tirou um pouco essa coisa de o Fluminense não tem tradição em Libertadores, um gigante do outro lado, tricampeão da América, que tinha derrubado o Flamengo. O Fluminense passou com autoridade vencendo os 2 jogos. Sabe que o Fluminense já tem, antes da semifinal e da final, ele já tem, na minha visão, 2 jogos históricos para serem lembrados. Caso seja campeão, porque todo time campeão de uma Libertadores, você vai, por exemplo, o Corinthians lá do 2012, todo mundo vai lembrar aquele gol contra o Vasco no Pacaembu, Tite expulso, com o jogo acabando, o Paulinho de cabeça, tarará, e vai lembrar da final contra o Boca, e a gente pode lembrar de vários jogos. O Galo, campeão, vem na sua cabeça a defesa do São Vito. O Fluminense ele já tem 2 momentos, 2 jogos para serem lembrados. Uma goleada daquela sobre o River Plate. Se o Fluminense for campeão, é óbvio que na semifinal pode acontecer algo histórico e na final também. O Fluminense já tem o jogo contra o Olímpia lá, que é difícil fazer o que o Fluminense fez, e a goleada contra o River Plate é uma coisa raríssima. Quantas vezes o River Plate, quantas vezes campeão da Libertadores? 3? Tricampeão. Quantas vezes o River Plate de tanta gente tricampeão foi goleado como foi pelo Fluminense? Concorda comigo? Ele já tem 2 jogos para daqui a 20 anos. O
Fluminense campeão da Libertadores, caso seja, olha, fez aquele 5-1 River Plate. Se bem que, Desbancou o Olímpia que passou por cima do Flamengo histórico. Já tem. se bem que eu não quero secar ninguém, mas às vezes você tem e não é campeão, né? O Tem. próprio Fluminense Pode ser foi também, campeão. claro. Caso seja, amigo. Não tô dizendo que vai O ser. Fluminense que perdeu para a LDU também tinha um jogo para lembrar contra o São Paulo. Sim, contra o Boca Juniors. Eu está. Gabriel jogou bola, hein? Samuel Xavier é melhor. Thiago Silva e Luiz Alberto, a zaga. Júlio César na lateral esquerda. Meio de campo. Igor Arouca, jogadoraço de bola. Depois foi campeão pelo Santos. Igor Arouca, Dario Conca e Washington. É isso? Tá faltando jogador aqui. olha, Né? Thiago Neves. Olha o Tá diferencial. faltando o Cícero. Acho que faltou o Cícero também. E o Thiago Neves. É isso aí. É isso. Cícero que foi campeão pelo Grêmio depois. Isso. Exatamente. Era um time de bola, hein? Ah, mas ó, Esse atual mais time? então, tirando o Thiago Silva da defesa, os jogadores atuais, para mim, são melhores. Na defesa. O Thiago Silva era um cara comparável. Hoje, se a gente fosse montar ali um combinado, entraria o Thiago Silva no lugar do Felipe Melo. Gabriel e Samuel Xavier, não é pau a pau? Mas o Samuel Xavier está entregando tanto, né? Pra mim, o Samuel Xavier é mais confiável. Pensa no Samuel Xavier nesse time e no Gabriel naquele time. Você vai ficar com esse Samuel. Gabriel sem a bola. O Samuel Xavier cresceu muito com o Diniz, né? O Samuel Xavier, a gente contou hoje uma história de um outro jogador. Mas é por isso que a gente está contando aqui. Né? Bem especial. Thiago Silva e Luiz Alberto, zaga. Felipe Melo e Nino. Não, o Nino e Thiago Silva seriam a dupla ideal. Nino e Thiago Silva. Agora na lateral esquerda, Marcelo, sem dúvida. Muito bem.